Sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 24. Evangelho de Lucas no capítulo 24, quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso 8. Lucas 24. A palavra do Senhor nos diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, aleluias, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens cujas roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, diante da Tua palavra, Deus, nos voltamos nessa hora, com júbilo e celebração, porque nós acabamos de ler que Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Foi do agrado do Senhor, ó Pai, que Ele viesse a este mundo, enquanto ainda éramos pecadores, ó Deus tão difícil a situação, mas o castigo que estava sobre nós, ó Deus, foi colocado sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus, que é, ó Deus, sobremodo excelente, e diante da Tua palavra estamos aqui para que ela venha ser revelada ao nosso coração. Deus, que essa palavra, Deus, salte as letras e encontre, ó Deus, morada na nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, fala com a Tua igreja nesta hora, ó Pai. Nós clamamos e pedimos ao Senhor pela Tua palavra e pela revelação do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje de manhã, quando eu acordei, ontem eu tinha outra palavra para ministrar ao coração da igreja, até pedi a Simone preparar uma música. Eu falei: Simone, ó, mudou tudo. Hoje de manhã, quando eu acordei, estava muito nublado, mas eu acordei com o meu coração cheio de esperança. Eu lembrava que era o domingo de Páscoa. Ontem à noite, antes de dormir, eu assisti um filme chamado Ressurreição, que trata exatamente desse momento que Jesus havia sido crucificado, morto, mas que havia também ressuscitado. E quando eu encontrei de manhã, eu encontrei este trecho da palavra de Deus e acendeu o meu coração, meu irmão, uma esperança incrível, de que de fato, por muitas vezes, a gente só fica limitado ao que a gente vive, e a gente esquece que Jesus é a nossa esperança. O mundo está cheio de notícias tristes, o mundo tem respirado notícias trágicas, a nossa cidade tem respirado dias difíceis, a nossa nação tem passado por dias difíceis. Todo dia chega uma notícia ruim no telefone, todo dia a gente olha para a televisão, tem uma notícia ruim na televisão. E aí, quando eu olhava para essa palavra, a palavra de Deus, eu lembrava: ainda há esperança. Jesus é a nossa esperança. Porque por muitas vezes o que a gente acompanha é, na verdade, um conluio da mídia para que a gente fique de fato temeroso. Existe um combinado, parece que para que tudo coopere, para que a gente tenha medo, para que a gente tenha desesperança, para que a gente fique abatido, para que o pavor tome o nosso coração, para que o medo tome o nosso coração. Porque é isso que a mídia tem falado todos os dias. Lá em casa, irmão, já tem mais de um ano que a gente não tem TV por assinatura. Já tem um bom tempo que a gente não liga mais a televisão para assistir jornal. Eu decidi acabar com isso. Decidi buscar a palavra de Deus, porque o que está acontecendo hoje, quanto mais você assiste o jornal, quanto mais você lê as notícias, quanto mais você respira o que a mídia tem plantado na nossa sociedade, é só caos, é só tristeza.
é só morte. E a gente, por muitas vezes, acaba deixando se levar por esse sentimento. E a gente começa a duvidar que, de fato, a nossa esperança não está neste mundo, mas está em Jesus, que a palavra de Deus diz lá em Colossenses, Cristo em nós, é a esperança da glória. E eu começava a me lembrar disso, a palavra do Senhor veio tocando o meu coração, porque o mundo carece, irmãos, de esperança. As pessoas hoje estão carecendo de uma boa notícia. Há muitas mães que estão dormindo sem saber se vão ver seus filhos. Há muitos pais que estão todos os dias dormindo, esperando por uma boa notícia de um hospital. Há muitas pessoas que estão com as suas portas fechadas, sem saber como vão pagar as contas. Há muitas pessoas que estão dormindo sem saber o que vai comer amanhã. Há muitas pessoas desesperançosas. Mas o que me lembra, o que Deus trouxe à minha memória, é que a igreja, ela tem a boa notícia. A igreja, ela tem a boa nova, e a boa nova é que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. A boa nova é que nós não vamos nos limitar ao que nós vivemos neste mundo, porque um dia chegará que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A igreja é a única instituição que pode clamar e declarar que somente existe uma esperança. O mundo está profetizando o caos, mas a igreja tem a palavra da vida. O mundo está profetizando morte, mas a esperança de Deus e a esperança do mundo, que a igreja crê, é que existe um Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que respirar vida, irmãos. Nosso combustível é a esperança em Jesus. E como que eu tenho isso? Somente voltando para a palavra. Só a igreja tem essa mensagem. Jesus Cristo é a nossa boa nova, Ele é a nossa única esperança. E sabe o que mais? Jesus não se limita às más notícias. Um dia, quando Ele havia acabado de curar a mulher que sofria por hemorragia, chegaram as pessoas com uma notícia triste, trágica sobre a filha de Jairo, falando: ela morreu. Jesus estava ali próximo com Jairo e ele ficou sensibilizado, e a palavra do Senhor disse para ele assim: ei Jairo, não temas, creia somente, a menina não está morta, mas apenas dorme. E Jesus vai ao encontro daquela menina e diz: Talita cumi, levanta e anda. Ele transcende as más notícias. O que eu estou querendo dizer para os irmãos aqui nessa noite é que o mundo tem más notícias, mas Jesus transcende todas elas. O mundo diz: está morta, mas Jesus fala: está só dormindo. O mundo diz: não tem jeito para o mundo, mas Jesus diz: está só dormindo. O mundo diz: é treva, é angústia no seu coração, mas Jesus diz: não temas, crê somente, está só dormindo. Vai chegar a hora que Ele vai agir, e Ele vai se levantar, e Ele vai dizer: levanta e anda. Trouxeram um relatório, uma notícia trágica sobre a morte de Lázaro. Ele diz: essa enfermidade não será para a morte, mas será para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que algo esteja morto, viverá. O mundo está perdido, mas se nós cremos, ele pode viver. O mundo está cheio de trevas, mas se nós cremos, Jesus pode transformar a vida, irmãos. As famílias estão enlutadas, estão desesperançosas e abatidas, mas se nós crermos nesse Jesus Cristo, que transcende as más notícias, nós poderemos viver o que a palavra de Deus nos diz: levanta e anda. Nós vamos ver o agir dele na nossa vida. E aqui nesse texto nós temos um momento onde nós temos aqui pelo menos 3 motivos para a gente ter esperança. E é sobre esses 3 motivos que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Poderíamos ter aqui muitos mais, mas vou me ater somente a esses 3. O contexto você já sabe. Jesus reúne os seus discípulos, faz a última ceia, prediz que Pedro negaria. Dali Jesus caminha para o monte do Getsemane, naquele momento que ele ora, ele clama, pede para que o Senhor, se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Jesus ora, vê os discípulos dormindo, e logo em seguida chega Judas, que vende o Senhor Jesus por algumas moedas, o beija pelo rosto. Jesus então é levado preso. Pedro logo depois, ali naquele instante, nega o Senhor. Jesus é levado diante de Pilatos, e ali Jesus então é julgado pelas pessoas que diz crucificam, e Jesus então é levado para sofrer. Jesus é levado para sofrer açoites.
Jesus é levado para apanhar, para ser humilhado, para ser ridicularizado por mim e por você. Ele é zombado, as pessoas cuspiam nele, e naquele caminho do rumo ao Gólgota, aquela cruz ali, carregando todo o pecado da humanidade, até que naquela cruz ele olha e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E naquele lugar sombrio, naquele lugar de muito choro, de muita dor, ele diz: Tetelestai, está consumado. Jesus morreu por mim e por você. E então aquele dia foi um dia de muito choro, um dia de muito lamento para os discípulos de Jesus, que estavam ali e agora viram o seu mestre partir. E daí continua aqueles dias no sábado, com certeza um sábado de muita dor, um sábado de muita tristeza, um sábado de muitas lágrimas, um sábado como talvez de Pedro que dizendo: eu vou pescar. Um sábado onde o diabo e os seus demônios comemoravam, ele morreu. Mas quando nós lemos nesse texto de Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o primeiro motivo para que eu e você tenhamos esperança, meu irmão, que o domingo chegou. Hoje é domingo. Primeiro motivo que o Senhor colocou no meu coração, que nós não podemos nos esquecer, é que hoje é domingo, irmãos. A palavra de Deus diz no verso 1 do capítulo 24, que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E olha que legal, elas encontraram removida a pedra do sepulcro. A sexta-feira tinha sido dia de dor, tinha. A sexta-feira tinha sido dia de muito choro e lamento, tinha. O sábado tinha sido um dia sombrio, de muitas trevas, tinha. Mas o Senhor não se limitou à sexta e nem ao sábado, porque existia da parte de Deus o domingo para ele, existia da parte de Jesus Cristo para os seus discípulos o domingo, e a igreja de Deus tem que se lembrar, meu irmão, que hoje simbolicamente se comemora a Páscoa, hoje é domingo. Domingo significa para a igreja dia de esperança, porque o mesmo diabo que celebrou, que festejou que a morte tinha vencido, foi o mesmo que teve que se dobrar e chorar dizendo: ele ressuscitou. Como pode ter acontecido isso? Porque existia um domingo na agenda de Deus. Os discípulos estavam tristes, as mulheres estavam tristes, foram preparando para levar ao sepulcro as suas especiarias aromáticas. Elas com certeza estavam indo lá para chorar mais um pouco, mas era domingo. E Jesus havia dito que era necessário que ele morresse, que ele sofresse, mas que ao terceiro dia ele se iria levantar. Meu irmão, domingo é dia de esperança para nós. Hoje o mundo respira trevas, mas a igreja de Deus respira esperança. Hoje o mundo vive em tempos difíceis, mas a igreja de Deus é filho do domingo, é filho da esperança, é filho do Cristo ressurreto. É o que nós temos que levar todos os dias para todos nós. Eles estavam tristes, estavam ali que talvez sem nenhum motivo de alegria, mas quando chegaram a pedra havia sido removida. Meu irmão, aquela pedra estava selada com o símbolo de Roma, aquela pedra estava totalmente vedada, lacrada, mas ela não foi suficiente para resistir ao poder da ressurreição de Jesus. Os anjos chegaram, rolaram a pedra e ele saiu. Por muitas vezes na nossa vida, a gente fica sempre se escravizando no sábado, a gente fica vivendo sempre magoado, angustiado, porque nós estamos vivendo com os olhos no sábado. O que Jesus quer nos dizer aqui é que ele tem um domingo para nós. O que Jesus quer trazer à nossa memória aqui é que ele não se limitou no sábado e nem na sexta, mas ele ressuscitou no domingo, meus irmãos, para que hoje eu e você tivéssemos esperança. Nós somos filhos do domingo. A humanidade está chorando, está triste, porque por muitas vezes está olhando só para o sábado, só para a morte, só para a tristeza, para o abandono e para a solidão. Mas o convite do Senhor para todos nós aqui nesta noite, para que a gente se lembre é que olhe para o domingo. Olhe para o domingo, meu irmão. Talvez a sua casa hoje você está vivendo só momentos de tristeza. Talvez você está lá preparando os seus aromas, os seus perfumes, porque o ambiente é de luto, não tem mais alegria, não tem mais vida no seu coração, não tem mais vontade de você buscar ao Senhor. É tristeza, é dor, mas você hoje vai encontrar o Jesus do domingo da sua vida. Talvez hoje as famílias estão chorando porque estão olhando para o sábado, mas nós temos que nos alegrar mesmo no caos,
porque sabendo que a morte não o segurou, a pedra não o segurou, Jesus ressuscitou, irmãos. O mundo hoje celebra a Páscoa, mas celebra um Cristo vivo. Muitas religiões celebram um Cristo, celebram um Deus morto, mas nós, filhos de Deus, filhos do Senhor Jesus, nós celebramos um Cristo que venceu a morte. Meu irmão, lembre-se disso. O primeiro motivo para você ter esperança é que o domingo chega sempre, para aqueles que esperam no Senhor. O domingo onde a pedra se abre, o domingo onde a resposta chega, o domingo onde a manifestação do Senhor acontece sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você tem que acreditar que o domingo vai acontecer na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas pela alegria vem amanhã. De manhã vem a alegria. A Bíblia fala que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, o amanhecer chegou. O sol da justiça brilhou. E meus irmãos, nós temos que confiar nesta palavra, que vai chegar o domingo para todos nós, da parte de Jesus Cristo. Nós temos que acreditar. O mundo está difícil, a gente não tem resposta para o que está acontecendo, tudo parece que está complicado, não tem solução. Nesta hora, a gente se volta para Jesus e diz: hoje é domingo, e Ele vai se levantar. Ele vai se levantar, meu irmão, creia nisso. O Senhor colocava no meu coração essa palavra, que é hora da gente sacudir esse jugo de tristeza que muitas vezes assola o nosso coração, assola a sua família, assola o seu trabalho, porque você está olhando para as dores, para as enfermidades desse mundo, mas como eu li lá em 1 Coríntios 15, se nós esperarmos somente nessa vida, somos de todos os mais miseráveis. O que Jesus está dizendo para nós é: não olhe somente para o que passou, olhe para o que está acontecendo, olhe para o que eu estou fazendo, eu estou olhando, eu não estou indiferente. Talvez hoje você chega diante dele com seu coração triste e cabisbaixo, mas ele tem para entregar para você é vida e esperança. Porque as mulheres foram aos sepulcros levando perfumes para alguém que estava morto, mas o que ele entregou foi uma notícia de esperança. Confie no Senhor. O domingo chega para a sua vida. O domingo chegou para nós como igreja, e o segundo motivo para que você tenha esperança, meu irmão, é exatamente o que está escrito na palavra de Deus. No verso 6 diz assim a palavra do Senhor, no finalzinho do verso 5 diz que: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Meu irmão, se isso, o fato de ler isso não vibra o seu coração, você está engessado. Isso aqui é a base da fé cristã, é a base do cristianismo. Os anjos dizendo para aquelas mulheres que não estavam entendendo o que estava acontecendo: vocês não estão entendendo nada, porque vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Esse é o motivo para que nós tenhamos esperança, irmãos. Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã, como nós acabamos de cantar. Porque Ele está vivo, nós podemos crer que Ele perdoa os nossos pecados. Porque Ele está vivo, nós podemos crer que Ele nos justificou. Porque Ele está vivo, nós podemos acreditar que Ele nos regenerou, nos transformou, nos selou, nos marcou, nos comprou por um alto sangue, preço de sangue. Porque hoje eu e você, meus irmãos, somos considerados povo eleito, nação santa, povo adquirido. Porque Jesus ressuscitou, Ele disse: Ele não está aqui. Porque Jesus está vivo, meus irmãos, nós temos a esperança da glória. Porque Jesus está vivo, nós estamos seguros em meio ao caos. Porque Jesus está vivo, não há motivo por muitas vezes para a gente celebrar. Mas quando eu olho para Ele, eu tenho todos os motivos para adorar. Jesus está vivo. A grande notícia que aquelas mulheres receberam, às vezes elas se sentiram ali, a Bíblia diz que de cabeça baixa, de rosto para o chão, mas os homens que estavam ali falaram: ei, Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou.
Por muitas vezes, irmãos, a gente está com um olhar tão triste, tão tenebroso, com a cabeça baixa, pensando, acabou tudo, não vai dar certo, o comércio fecha, é um decreto que proíbe muitas coisas de acontecer, eu não sei como eu vou pagar minhas contas, eu estou com uma pessoa entubada na UTI, eu estou com uma pessoa com esse Covid, está triste, está sufocando, está complicado, mas nessa hora você tem que lembrar que Jesus está vivo, é nessa hora que você tem que se lembrar que o meu olhar não é para baixo, é para o alto. Porque Ele ressuscitou. A morte não o segurou, Ele triunfou sobre a morte. Ô meu irmão, se você não crê nisso, você não crê no Evangelho, ou a base cristã, toda ela foi montada, porque Jesus Cristo não ficou morto, Ele ressuscitou. Sem isso, nós não teríamos motivos para estarmos aqui. A melhor notícia que esse mundo precisa hoje ouvir, meu irmão, talvez não é nem a vacina que está chegando. A melhor notícia que o mundo precisa saber é que Jesus Cristo está vivo. A melhor notícia que os jornais precisavam proclamar é que ainda existe esperança em Jesus Cristo. Essa é a melhor notícia e nós somos cartas vivas dessa notícia, meu irmão. Eu e você temos que ser agentes da esperança. Aqueles homens chegaram para ela aqui, não tem morte, porque onde Jesus está não há morte, há vida. Lázaro estava morto, ele não entrou lá, porque ele não habita na morte. Ele disse, ei Lázaro, vem para fora, porque é do lado de fora que eu estou, é do lado de fora que está a vida, é do lado de fora que está a cura, é do lado de fora que está a esperança. Sai daí e vem para fora. Jesus está nos convidando todos os dias, meus irmãos, que Ele não fica no túmulo, Ele ressuscita. Por muitas vezes a nossa vida se limita a um túmulo, por muitas vezes a gente se limita como Elias, dizendo lá, a minha vida acabou, eu vou para a caverna, e Jesus está dizendo, Ele saiu da caverna, Ele saiu do túmulo, porque o túmulo era lugar de morte e tristeza, mas Jesus Cristo habita onde há vida e esperança. E Ele nos convida, saia da caverna. Ele não está aqui, tem esperança, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Elias achou que tinha acabado o seu ministério, o nosso Deus chegou para ele, sai da caverna e volta para o lugar onde você começou. Não acabou ainda, o mundo talvez tinha decretado ele e morreu, esse Nazareno que fez milagres, as pessoas falaram, acabou a sua história, mas ele disse, ei não, a pedra foi rolada, meu lugar não é no túmulo, a história está só começando, e ele disse, a morte não me segurou, e eu ressurgi dentre os mortos e vou para o meu Pai. Meu irmão, isso é motivo para a gente se alegrar. Jesus vive, e aí de fato podemos crer no amanhã. Sem Ele estar vivo, nós não temos motivos para que no amanhã. Abra sua Bíblia mais uma vez em 1 Coríntios 15, meu irmão. Se você não está entendendo o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, de uma vez por todas, acompanhe o que eu vou ler com os irmãos em 1 Coríntios 15, a partir do verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança, em Cristo somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois desta forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, aos que Ele pertencem. Meu irmão, a ressurreição é palavra de esperança para a igreja. Jesus Cristo havia ressuscitado e a ressurreição de Jesus é palavra de esperança para nós. Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Coríntios, dizendo, ei, se Jesus não ressuscitou, então não adianta vocês fazerem mais nada nesse mundo.
Nós temos que crer nisso, porque Ele ressuscitou, e isso é a base da fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, o cristianismo seria mais que uma religião, seria uma religião sem esperança, uma religião de um museu, de relíquias de alguém que adora um túmulo. Mas não, nós somos filhos daquele que ressuscitou dentre os mortos. Sem a ressurreição, nada que nós fazemos nessa vida teria sentido. Paulo resume aqui dizendo que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados nunca teriam sido perdoados e nós não seríamos justificados e seríamos os mais infelizes de todo o mundo. Mas graças ao Senhor que Ele ressuscitou. E por isso nós podemos crer e ter esperança, que Ele é a nossa esperança viva. Para o mundo, a esperança é a última que morre. Para a igreja, ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou e nunca mais deixará de viver. Creia no Senhor, Ele está vivo. É domingo, Jesus vive. E lembre-se do que Ele falou. Acompanhe comigo de volta lá em Lucas 24. O verso agora de 7 e 8. A palavra do Senhor nos diz: lembrem-se do que Ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando eu li isso, meu irmão, eu falei, meu Deus, o que é isso? Então se lembraram da palavra de Jesus. Esse texto aqui me ensina, para que eu possa manter viva a minha esperança, eu preciso sempre, continuamente, lembrar daquilo que Jesus falou comigo. Aquelas mulheres, por um momento, por um lapso, elas esqueceram o que Jesus tinha dito. Ele falou com elas, e um dia eu vou morrer, vai ter um dia que eu vou sofrer, mas vai ter um dia que eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E elas por um momento se esqueceram, mas a palavra do Senhor nos diz aqui, que então elas se lembraram da palavra de Jesus. Meu irmão, se você quer manter viva a sua esperança, lembre-se da palavra de Jesus. Como o profeta um dia disse, eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Elas se lembraram do que Jesus havia dito, os seus corações se encheram de esperança, e elas disseram, de fato foi o que Ele falou, Ele está vivo. Por muitas vezes na nossa vida a gente preocupa, meu irmão, a lembrar do que a notícia diz. Por muitas vezes a gente ocupa nos lembrar o que a notícia no celular, a mensagem, o que o amigo fala, o que uma música toca, diz, mas muitas vezes a gente se esquece do que Jesus disse para nós. E por isso, por muitas vezes a gente se torna cabisbaixo, angustiado e sem esperança, mas nós temos que nos lembrar como aquele homem falou para elas, falando assim, ei, lembre-se do que Ele falou com vocês quando Ele ainda estava com vocês. E nós temos na palavra de Deus, irmãos, vários registros, várias falas de Jesus Cristo que nós não podemos nos esquecer, pelo contrário, temos que nos lembrar, porque isso será o combustível para que a gente suporte os tempos difíceis. Foi Jesus que disse, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem que se lembrar disso todo dia, porque vai chegar a hora do abatimento, vai chegar a hora da adversidade, nessa hora lembre-se que Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Foi Jesus que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi Jesus que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É na hora do estresse, é na hora da confusão, você se volta para aquilo que Ele falou. É na hora do abatimento, da angústia no seu coração, você se lembra, eu vou para Ele. Lembre-se do que Jesus falou, vocês que estiverem cansados e sobrecarregados, venham até mim. Ele disse, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, embora algo ainda esteja morto, se creres, ainda se tornará a viver. Ele que disse, eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. Lembre-se das palavras de Jesus, meu irmão. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Foi Ele que disse.
Foi Ele que disse: portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Foi Jesus que disse, e Ele também foi que tinha dito para aquelas mulheres: eu vou ressuscitar. Elas tinham se esquecido, mas naquela hora elas se lembraram das palavras de Jesus. E você, está se lembrando do que Jesus falou com você? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, está cheia de palavras de Jesus para nós. E muitas vezes a gente se torna amedrontado e por muitas vezes temerosos nesse mundo, porque a gente se esquece o que Jesus deixou para nós. Eu escrevo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Irmãos, quantas pessoas não têm usufruído disso nesses dias? E como eu li esses dias com os irmãos em Filipenses 4, a palavra do Senhor nos diz lá que aquele que confia no Senhor, ele experimenta a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. O que o Senhor Jesus está nos convidando a nos lembrar nesses dias é: volte-se para a palavra, lembre-se da palavra. No momento da angústia, volte-se para a palavra. No momento que você se sentir amedrontado, volte-se para a palavra. No momento que você se sentir triste, volte-se para a palavra e lembre-se do que Jesus disse para você. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem sofrimento que nós temos que seja maior do que Jesus passou, irmão. Não tem dor que a gente passe nesse mundo que seja maior do que a dor que Jesus passou. Não tem humilhação que a gente possa passar nessa terra que seja maior do que aquela que Jesus passou. Por isso Ele disse: você vai conseguir suportar, porque eu venci o mundo. Mas se você focar nele, confiar nele, esperar nele, se lembrar dele. Essa é a palavra do Senhor para todos nós, irmãos. Quando você continua lendo esse texto, você vai ver que chegou um momento que alguns foram encontrados no caminho de Emaús. E nesse caminho de Emaús, alguns ficaram tristes. Nesse caminho de Emaús, alguns ficaram abatidos. Nesse caminho de Emaús, alguns ficaram ali com seus sonhos perdidos, alguns ficaram com seus sentimentos de dores e de morte, falências dos projetos. Nesse caminho de Emaús, alguns ali acharam que não tinha mais solução. O que aconteceu? Ele se foi. E Jesus estava caminhando com eles. Por muitas vezes a gente se esquece das palavras, e muito mais do que isso, de que Jesus caminha conosco. Ele caminha conosco, Ele está dizendo: como que vocês custam a entender e a demorar a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? Vocês não estão entendendo nada, o mundo está um caos, tudo que está acontecendo, meu irmão, não saiu do controle do Senhor, tem um propósito. Deus está bradando para a humanidade: volte-se para o Senhor. E por muitas vezes a gente não está entendendo, estamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Como vocês custam a entender? Existe esperança, sim, meu irmão, existe. Mesmo que isso hoje parece ser anormal, mas existe sim, porque no meio da tempestade, no meio do caos, o Senhor Jesus se levanta: aquieta-te, ó mar. E Ele pergunta para nós: por que vocês estão duvidando, homens de pequena fé? Eu ainda sou o mesmo. Hoje é domingo, meu irmão, dia de esperança. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Se você fizer assim, nós cremos que nós vamos sim viver com a única razão de ter esperança, que é em Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Ele voltará. O lenço que estava lá estava dobrado, como a irmã Simone já disse aqui um dia, simbolizando, dizendo que: ei, eu estou indo, mas eu vou voltar. Essa é a esperança da igreja. Hoje está difícil, está complicado, eu olho para Ele sabendo que o que eu estou passando é difícil, mas eu sei que um dia Ele vai voltar. Essa é a esperança da igreja, meus irmãos. Cristo que nós servimos, Ele venceu a morte. Ele perdoou os nossos pecados. E Ele vive e reina para sempre. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, vamos orar. Ele está vivo. Hoje é domingo, meu irmão, para nos lembrar que existe um domingo todo dia na agenda do Senhor para nós. Para nos lembrar que Ele está vivo. Ele está vivo. O louvor pode vir à frente, feche seus olhos, vamos orar.
Ó Deus, nós nos alegramos na Tua presença, Senhor, porque nesse dia nós podemos celebrar que foi no primeiro dia da semana, foi num dia como hoje, num domingo, que o sábado ficou para trás, que as trevas ficaram para trás, que as dores ficaram para trás, que o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Foi num dia como esse de domingo, Deus, que brilhou no coração dos discípulos e daqueles que o seguiam, ó Deus, que brilhou o sentimento da esperança, que de fato Ele vai voltar, Ele se levanta, a morte não acabou ali, o seu ministério, Senhor. Nosso coração se alegra, porque o mundo hoje respira a morte, mas nós, como filhos da luz, como filhos do Senhor, nós respiramos vida. Há o sopro da esperança do Senhor debaixo dos nossos narizes nessa noite, Deus, porque o Senhor transcende as más notícias. O Senhor, ó Deus, é muito além de tudo isso que nós estamos passando. O choro está difícil, está durando muitas noites, meu Deus, mas eu sei que a pedra foi rolada e uma hora o domingo chegará, o amanhecer chegará, o sol da justiça brilhará e nós reinaremos com o Senhor, porque nós não nos limitaremos com os sofrimentos desse mundo. Ó Deus, como a Tua palavra diz, embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque a nossa vida está no Senhor. É no Senhor, que possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Jesus está vivo. Que possamos caminhar dia a dia de fé em fé, de glória em glória, confiando, Ele está comigo. Embora o mundo não veja, eu vejo pelos olhos da fé o agir dEle acontecendo. Não temas, creia somente, não está morto não, está só dormindo. Eu creio que Ele vai levantar a nossa cidade, eu creio, Ele está dizendo, não acabou não, não está morta não, vai se levantar homens e mulheres do Senhor neste lugar, Ele vai fazer, eu creio. A morte não o segurou, Ele respira vida. Oh Deus, o mundo está um caos. O ladrão vem somente para matar, para roubar, para destruir, mas o texto não acaba aí, Senhor. A Tua palavra nos diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Oh, aleluias! Que possamos crer nesta palavra, que possamos viver todos os dias, nos lembrando que a Tua palavra nos diz, ó Deus. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos cantar essa canção, meus irmãos. Levante a sua voz, só o teclado e a igreja dizendo, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Esse é o cântico da esperança. Logo depois nós vamos cantar com todo mundo, só as vozes, em uma só voz vamos dizer, porque Ele vive. Minhas mãos estão no Senhor, a minha vida está no Senhor, a minha casa está no Senhor, esta igreja está no Senhor, esta cidade está guardada no Senhor, porque Ele vive. Creia, Posso crer no amanhã. cântico de esperança.